Boa noite, Soninha Francine ao vivo. Eu assisti algumas lives que eu peguei bem do começo. Geralmente eu pego live começada, né? Oi, sonoros. Peguei umas lives do começo esses dias e eu vi que a pessoa ganha um certo tempo até que os visitantes apareçam. Mas acho um desperdício de tempo, sabe? Oi, Alice. Oi, Vitor José Maria. Então, quero adiantar aqui que hoje eu vou fazer aquela divisão tradicional minha em 3 blocos. Primeiro bloco, assuntos nacionais. Segundo bloco, assuntos mais locais. E o terceiro bloco, alguma coisa bacana para aliviar. Então, assuntos nacionais, hoje eu venho inspirada de uma live do Congresso em Foco. Aliás, recomendo muito que sigam o site do Congresso em Foco. Eu acho que ele está muito mais rico hoje em dia do que era um tempo atrás. Um tempo atrás ele fazia mais assim, a cobertura do Congresso. E agora ele vai além, assim, as atividades do Congresso, como votaram, como foram. E agora ele ampliou muito o repertório e fala dos temas em debate no Congresso. E eu assinei para receber as notificações na tela do computador, então vem muitos artigos, matérias, comentários bem interessantes, além das informações em tempo real. Tipo, assista agora, Senado debate ao vivo a Lei Aldir Blanc, ou a mudança do calendário eleitoral. E às vezes eu passo para a Lilian o link, a Lilian que está aqui, né, assistindo. Oi, Fabrício Cobra. Eu passo para a Lilian o link assim, olha, Lilian, começou o debate no Senado sobre o calendário eleitoral. Aí ela tá cansada de ver o debate do plenário da Câmara Municipal, aí ela entra lá no Senado para variar um pouco, né, também o repertório. Bom, o Congresso em Foco fez hoje uma live sobre a reforma tributária com o Luiz Carlos Rauli, que é o autor de uma das propostas de emenda constitucional da reforma tributária. Nossa, tem cabelo na frente da luz aqui. Ó, um cabelo branco refletindo. Que se dane. Espero que vocês não se distraiam com isso, como eu estou me distraindo. Então, uma live, 1h e pouco, sobre a reforma tributária. E é assim, né? Puta assunto pesado, difícil. Amo. E aí o Luiz Carlos Rauli, que é um pregador da reforma tributária, como o Suplicy é da renda básica de cidadania, sabe? Ele já deu assim, mais de 200 palestras sobre a reforma tributária. Tinha um PowerPoint preparado para ilustrar melhor a fala dele. Não entrou PowerPoint, quer dizer, acontece com todo mundo nas lives. E aí ele explicou, né, sem ilustração mesmo, alguns dos princípios básicos da reforma tributária. E aí ele, para começar, classificou os 3 tipos básicos de imposto que a gente tem, as grandes categorias de imposto que não são muito diferentes no resto do mundo. O imposto sobre a propriedade, tipo IPTU, o imposto sobre proventos, imposto de renda, né, incide sobre salários, impostos que incidem sobre ganhos de capital, e o imposto sobre consumo. Desde do IPI, né, do imposto sobre a produção industrial, até o imposto de circulação de mercadorias, o imposto sobre serviços, consumo de bens e serviços. E no Brasil, diferentemente do que acontece em outros lugares, esse é o mais pesado. A maior parte da nossa receita de impostos provém desse daí. E qual que é o problema? É o mais universal de todos, né? É super democrático. O povo pode não ter propriedade, pode não ter uma renda tributável, mas consome. E consome sem perceber que está pagando imposto. É o tal do imposto indireto, né? Aquilo que a gente até já entende melhor hoje em dia, fala bastante, mas esse fala bastante atinge a quem, né? Quantas pessoas sabem que em tudo tem mesmo um imposto? Então o cara pode até pensar, ele é isento do imposto de renda. Aliás, tem números impressionantes, assim, no Maranhão, tipo assim, 5% da população é tributável no imposto de renda. Olha a renda básica, não é nem a renda média, né? A renda da maioria das pessoas no Maranhão não atinge a faixa tributável do imposto de renda. Aliás, o número de pessoas que vive do Bolsa Família no estado do Maranhão é assombroso. Onde é que eu ia falar? Então, o imposto sobre o consumo é o mais perversamente democrático, porque ninguém está livre dele, e aquele que você pode nem perceber que está pagando. Aliás, de uns tempos para cá, as notas fiscais têm que incluir, né, a estimativa de quanto o imposto incidiu sobre aquela sua compra no mercado. Vocês já prestaram atenção? Já deram uma lida assim? É impressionante o quanto da compra do mercado
o quanto do valor que você pagou no caixa do mercado, na verdade, corresponde a impostos diversos. Então, uma reforma tributária precisa corrigir essa distorção, precisa também ter uma carga menor sobre determinadas atividades. Então, o Hawley, que é o autor da proposta, eu ia falar autor, relator? Não, autor. Então, ele fala de atividades que tem que ter uma tributação diferenciada. E ele menciona, não sei se a Amanda e o Everton estão aqui na conversa, mas ele menciona a tributação sobre logística reversa, por exemplo. Hoje, o nosso... Oi, Bruno, Luciano, oi, Jurandir Arte em Madeira, Roberta Costa Oficial. Hoje, um dos fatores que desestimula a implantação da logística reversa, né, desse conceito muito bom de economia circular, porque hoje a gente tem economia linear. Produz, compra, descarta, abraço. Depois que descarta, é problema nosso, do Estado, do poder público, decidir para onde vai aquilo, né? A gente pede a responsabilidade e o setor, o fabricante, o vendedor, então nem se fala, passou a bucha para você, consumidor, e um abraço. A logística reversa coloca a responsabilidade em todo mundo disso, né? A indústria botou o fio no mundo, então ela tem que acompanhar a vida completa e, de preferência, reabsorver uma parte disso na sua própria produção, com todas as vantagens que isso implica, ambientais, né, de consumo de matéria-prima, consumo de energia, etc. E a logística reversa tem uma tributação altamente desestimulante, porque em todas as etapas você já pagou imposto, na indústria, no consumo, e aí se você pega aquela matéria-prima que seria resíduo, que teria um custo econômico, ambiental e social enorme, e você reinsere na cadeia produtiva, você paga imposto sobre isso também, como se fosse uma matéria-prima não tributada, né, já 1000 vezes ao longo da cadeia. Então, Hawley fala da mudança do sistema tributário, né, da reforma tributária, que, por exemplo, estimule esses setores, né, como a logística reversa. Oi, Felipe Velaton, tô falando do assunto leve aqui hoje, reforma tributária. Então, esse é um dos desafios, né? Inverter, tirar esse peso maior dos impostos sobre a população em geral, que consome, pode não ter renda tributável, pode não ter propriedade, mas consome e paga um imposto que nem percebe, e uma carga muito significativa sobre o que o poder público, que o Estado arrecada. Incentivar, né, determinados setores, determinadas cadeias produtivas, promissoras, e simplificar tudo, porque sobre o consumo, você tem, sei lá, só sobre o consumo 9 impostos diferentes, ou mais, considerando, né, determinadas categorias, subdivisões, é um caos. Uns anos atrás eu li uma matéria sobre a Vicky Bold, sabe, fabricante de pães. Na verdade, era uma matéria sobre essa complexidade tributária. Aliás, teve alguém no chat aqui da live do Congresso em Foco que falou que é o manicômio tributário. Aí a matéria era sobre, acho que era, não sei se era Isto é Dinheiro, se era Exame, uma dessas revistas, né, aí sobre atividade econômica. Oi, Everton, falei de você agora há pouco, sobre a bitributação na cadeia da reciclagem e logística reversa. Então a matéria era sobre o caos tributário e usava a Vicky Bold como um exemplo de como uma empresa sofre com isso. Cara, inacreditável. Uma empresa grande, né? Tinha que ter assim, uma sala só para arquivar documentos relacionados à cobrança de impostos. Uma equipe com, sei lá, 4 ou 5 pessoas só para tratar do recolhimento de tributos. Dá uma busca depois, quem se interessa por esse assunto, como eu, dá uma busca. Se você colocar lá impostos, sistema tributário Vicky Bold, deve aparecer essa reportagem. Então, além de aliviar as cargas, a incidência, tudo, tem que simplificar o sistema tributário. A ex-senadora Ana Amélia estava participando também, e ela falou, cara, o tempo que se gasta para fazer uma declaração de impostos, para preencher guias e tudo mais, o tempo tem um valor que a gente joga fora, gasta mal, portanto joga fora, simplesmente para poder pagar imposto. Aliás, vocês já passaram por isso? Eu já passei. Eu tenho ainda uma microempresa, mas é uma microempresa. A empresa sou eu e tem um sócio porque tem que ter, né?
Um dia já foi uma empresa de produção de vídeos, mas também micro empresa, não tem patrimônio, não tem sede, é uma prestação de serviços audiovisuais, captação de vídeo, roteiro, etc. Cara, para eu pagar um imposto da minha micro empresa, é um trabalho desgraçado. Tinha horas que eu não conseguia imprimir a porra do boleto do imposto, porque caiu o sistema, porque travou, porque não localizou, porque você tem que saber uma porrada de códigos. E aí eu acabava atrasando o pagamento do imposto, porque eu não consegui emitir o boleto para pagar a bagaça. O Dubi, o que você quer, Dubinho? Tá chata a conversa? Tributos? Cachorro, sabe? Olha lá ele. Que foi, Dubinho? Por que você tá assim? Lá atrás uma pequena bagunça. Então tem que diminuir o número de tributos, impostos, taxas, contribuições e simplificar o próprio método de arrecadação. Não tem que ficar depois preenchendo não sei quantas mil guias manuais ou eletrônicas para você saber quanto deve de imposto e fazer o pagamento. Então, a gente tem muito o hábito de reclamar de imposto, né? Era bom entender um pouco melhor como esse negócio funciona e criar uma massa crítica, assim, uma base para que esse negócio seja finalmente votado no Congresso. Peraí, deixa eu ver aqui que o Dubi quer. Dubinho, por que você tá assim? O que foi? Olha o vovozinho Dubinho. Dubinho, aparece aqui na câmera, já que você tá fazendo barulho participando. O que você tem, Dubi? Tadinho, o Dubi tá veinho, tem uns 5 minutos assim que ele começa a latir. Bom, chega de reforma tributária, mas é sério, viu? E como tudo no mundo, quando a gente entende e quando isso nos diz respeito, nos afeta de algum jeito, a gente consegue se envolver e, quem sabe, até fazer parte aí de um movimento de pressão. Daqui a pouco vai ter aí um abaixo-assinado dizendo apoie a reforma tributária. E é bom a gente saber. Essa é uma das propostas, essa PEC do Hawley. E tem uma outra que o Congresso em Foco já discutiu. Essa é a PEC 110. O Congresso em Foco já tinha feito uma live antes sobre a outra PEC, mas eu não vi nem fiquei sabendo. Ponto parágrafo na outra linha, bloco 2. Começo falando sobre racismo. Esse fim de semana, para quem não viu, eu emprestei o meu perfil para uma militante antirracismo, a Mariluz, porque eu adorei a ideia, cara. Quando eu vi os mega super famosos, né, que tem milhões de seguidores, o primeiro que eu vi foi o Paulo, como é o nome daquele ator da Mãe? Gente, aproveitem os neurônios enquanto vocês têm, porque a idade vai consumindo. Puta, o ator e autor daquele Minha Mãe é uma Peça. Ele foi o primeiro que eu vi fazer isso, acho que não foi ideia dele, mas vai ver, foi, que é emprestar o perfil. Paulo Gustavo, obrigada, Roberta Rosa. Oi, Marcelo Romão. Oi, Paula Pagu. Isso. O Paulo Gustavo emprestou o perfil dele, que tem assim, milhões de seguidores, para uma ativista militante da luta antirracista, logo depois, né, da morte do George Floyd, daquela explosão de manifestações no mundo todo. E eu falei, caralho, genial! Genial. E aí eu vi que a Irina César, socióloga... a Alice falou que foi a Hillary Clinton que começou. Genial. Ai, que bom saber que foi ela. E aí eu vi que a Irina César emprestou o perfil dela também para uma ativista. A Paula Pagu tá falando que o Fábio Assunção também. E aí eu emprestei o meu modesto, né? Não tenho nem 10 mil seguidores. Aliás, vocês podiam ajudar, né? Dar uma forcinha para eu ter 10 mil, para ter aquele recurso arrasta para cima. E eu falei, também vou emprestar o meu perfil, cara. Pelo menos tenho meus 9 mil seguidores aí, então vamos que vamos. E aí a Mariluz ocupou o perfil desde sexta-noite, sábado e domingo. Ontem às 8 da noite ela fez uma live discutindo como que a gente pode, afinal, né, lutar contra o racismo. Se você pensa que, eu sei como lutar contra o racismo, é bom ir um pouco além, né, do que a gente já sabe. Oi, Márcia Aguiar.
E a live tá gravada, ela gravou no perfil dela, a gente salvou também. E nos destaques dos meus stories, ela publicou muitas informações importantes, né, valiosas no stories. E eu salvei nos destaques ali, Fala Mariluz, com esses slides que ela compartilhou. E aí, assim, resumo do resumo, não basta não ser racista. É muito importante ser antirracista, ser militante. E aí a Alice, que foi quem entrevistou a Mariluz, contou uma história de uma mãe que ficou sabendo que no grupo do colégio da filha, grupo de Zap, né? Uma das pessoas foi vítima de um comentário racista e ninguém falou nada. E aí só depois, quando aconteceu de novo e foi no colégio, aí a diretora chamou os pais para conversar. E essa mãe que foi chamada ficou puta da vida, que tipo a filha dela não tinha feito nada. Isso me lembrou um quadro do Fantástico. Lembra que eles... O que você faria... Não é o que você faria... Mas, enfim, criavam uma cena com adolescentes, cena de bullying, cena de racismo, de machismo, de ameaça, de um abuso, e colocavam as mães, para assistir escondido, para que eles vissem como que os filhos deles reagiriam numa situação daquelas, presenciando uma cena de abuso, de racismo, de bullying, de sexismo. E era bem interessante. O Marcelo Romão falou que o filho não faria isso. Isso, imagino, não ficaria calado, né? As minhas filhas também não. Às vezes a gente até se vê numa situação tão constrangedora que você fica meio perplexo, assim, e nem sabe como reagir. Eu já me vi em situações assim, tipo... Aconteceu alguma coisa tão bizarra, tão absurda, que você olha para a pessoa do lado e tem que fazer um esforço para conseguir se colocar ali, porque é meio chocante. Mas é bom a gente arrumar jeitos, métodos, estratégias de se colocar assim quando presencia alguma situação como essa. Então, não ser racista é o básico. Prestar atenção se às vezes a gente não é racista sem nem perceber, porque isso também acontece, né? Ou a gente não se dá conta que aquilo é um comentário que discrimina conforme a raça e sempre desfavoravelmente aos negros, né? É bom prestar sempre atenção e, mais do que isso, ser militante, ser ativista anti-racismo. O Rodrigo Gabay me ajuda aqui, o quadro Meu filho nunca faria isso. Foi isso que o Romão falou e eu achei que ele estava falando do filho dele. Ainda pensei, o Romão tem filho? Acho que tem, né? Obrigada, Márcia Aguiar, que também acudiu aqui. Então, muito bacanas as reflexões sobre racismo. É impressionante, né, que tem gente que acha que não tem racismo, que a discriminação é com base em classe social, em origem, em ser da periferia. Claro que não. A pessoa que é negra... Ela enfrenta o racismo num restaurante de alto padrão, como se ela não pudesse estar ali, não tivesse condição de pagar a conta, né? Sabe assim, a juíza negra pode ser confundida sem nenhum demérito, pelo amor de Deus, mas com alguém da recepção, presumindo que uma pessoa negra não teria escolaridade, não teria passado num concurso daquele nível. Então, tem discriminação por classe social? Tem, por origem? Tem. Mas em todas elas, a discriminação racial agrava, está presente também. Ju Andrade diz aqui, preconceito, qual é o seu? Perguntinha para fazer a si mesmo sempre. E o Rodrigo Gabay me lembra também que o Ernesto Palha tinha um outro quadro também, vai fazer o quê? É verdade, numa situações, aí não era com adolescentes, né? Criava uma situação assim num lugar público também, e como é que a pessoa reagiria. Então, Ju Andrade, quando eu descubro os meus preconceitos, eu fico chocada. O preconceito o preconceito é o conceito prévio que você forma sobre alguma coisa, sobre pessoas, que é meio inevitável, né? Você imagina, quando você fala assim, os alemães,
Você não imagina assim, vai vir um alemão dar uma palestra. Você não imagina um negro, como se não houvesse negros nascidos na Alemanha, né? Ou então assim, vai vir um inglês, e o inglês é um japonês. Ou o brasileiro é um japonês, entende? Eu fui casada com um japonês. E era sempre muito engraçado, porque ele me levava nos lugares, as pessoas dos lugares, os compromissos da família dele, ou assim, no trabalho dele. Minha namorada vem aqui almoçar comigo hoje. Todo mundo presumia que a namorada dele era japonesa também. E a mesma coisa no meu caso, né? Quando eu aparecia com alemão, é o vulgo dele, alemão. Quando eu aparecia com alemão nos lugares, as pessoas se surpreendiam que o meu namorado era um japonês. Então, assim, preconceitos, preconcepções, a gente tem. Agora, quando você se agarra a eles, quando você não reconhece eles, e eles se tornam discriminação, e cara, eu já peguei, já flagrei várias discriminações minhas. Tipo, eu não discrimino alguém por estar mal vestido. Eu não discrimino alguém por estar meio esculhambado. Por ser pobre, por ser negro, por estar meio sujinho. Não. Mas eu me pego discriminando alguém muito arrumado. Eu já faço mau juízo, sabe? Uma mulher com puta de um saltão, com uma roupa justa, toda maquiada, com unha comprida, escandalosa. Eu faço juízo de valor negativo. Eu já deduzo que é uma pessoa fútil, que é uma pessoa snob. E às vezes eu caio do cavalo porque, assim, é uma promotora de justiça fudida, engajada, guerreira, lutadora, que se mete em tudo quanto é quebrada para defender mulher vítima de violência. Então é muito bom olhar para o seu preconceito e descobrir que você está discriminando alguém com base na aparência, com base no jeito de falar e coisas desse tipo, com base na idade. Bom, racismo. Precisamos falar sobre racismo. E agora falar sobre uma outra forma de discriminação. Tô aqui falando dos feios, dos sujos, dos maltrapilhos. Falar sobre população em situação de rua. Mas o Rodrigo Gabay também me lembra aqui do preconceito contra um agente da saúde no Rio. Preconceito, discriminação e violência, né? Não sei se vocês viram a cena. Eu vi, fiquei possessa da vida. Porque era uma pessoa dizendo um comentário que as pessoas fazem também, sem perceber o quanto isso é agressivo, violento, que assim, eu pago o seu salário. Falando de um servidor público. Como se isso te desse o direito de ser estúpido com a pessoa. Isso não vale em nenhuma condição. Você dizer para qualquer pessoa, eu pago o seu salário, não te dá o direito de ser agressivo e autoritário. Certo? Então não vale também com o servidor público, mesmo que às vezes você tenha uma vontade louca de xingar um político como eu, um servidor público, eu pago o seu salário. Não é jeito de falar, não ajuda num debate, numa conversa. Então primeiro começou com a pessoa dizendo, eu pago o seu salário, era um homem, e aí a mulher que o acompanhava, não dá para ouvir, mas com certeza a pessoa ali da vigilância sanitária falou, não, cidadão. Aí a mulher responde assim, cidadão não, engenheiro civil, muito mais do que você, o superior a você. Primeiro tem uma coisa, né, meio para análise psicanalítica ali, porque ela fala cidadão não, engenheiro civil. Claro, eu entendi o que ela quis dizer, como se cidadão fosse um substantivo comum, assim, e o engenheiro civil é o nome próprio. Né, assim... Mas não é louco que a pessoa despreze a palavra cidadão e use a profissão como forma de exaltar a si mesmo? Sem se dar conta, né? Mas enfim, cidadão não, engenheiro civil, portanto superior a você. Inacreditável. É mais uma demonstração, né? Para fazer uma cartilha assim. Quando a gente fala educação, escolaridade é uma coisa. Educação é outra. Inclui escolaridade. Assim, educação inclui escolaridade, mas escolaridade não necessariamente equivale a educação, no sentido de uma construção, de uma conquista de um ser humano melhor para a vida em sociedade, que contribua com a sociedade.
E aí, à tarde, a gente ficou sabendo que a mulher que proferiu essa, né, fala agressiva em direção ao agente foi demitida da empresa onde ela trabalha, porque a empresa falou assim, olha, a gente aqui está super empenhado no combate à pandemia, colocou 100% dos nossos funcionários administrativos em home office, cuidou do equipamento daqueles que vão a campo e não podem ser dispensados do trabalho, e a gente não pode admitir um desrespeito como esse, que é o desrespeito àquele agente da vigilância sanitária e a tudo que ele defende. Ele estava ali defendendo a segurança das pessoas contra a contaminação pelo Covid. E aquele casal estava super ofendido porque o agente queria que eles usassem máscara. Imagina o que essas pessoas fariam em outra situação, diante de alguma restrição sem cabimento mesmo. O que sem querer, o João Andrade falou, ela foi para casa pensar no assunto. O que, sem querer, deu uma liga, mas nos traz aqui a discussão sobre população em situação de rua, né? Eu falei sobre, imagina como essas pessoas reagiriam diante de uma regra, realmente, né? De alguém vigiando uma regra ridícula, cretina, absurda, que não é o caso da regra que exige o uso de máscara. População em situação de rua. Eu fiz até um vídeo, não sei se vocês viram, em que eu comento aquela já famosa entrevista da Val Marchiori, uma pessoa assim que eu tenho dificuldade de aceitar, cara, é um desafio para minha prática budista, sinceramente. Aí não é o pré-conceito, é o pós-conceito. Eu não me conformo com a maneira como essa pessoa se conduz na vida. A Val Marchiori entrevistou a Bia Dória, que é a presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado, e elas falaram sobre população em situação de rua. E o que a Bia Dória disse é assim, olha, as pessoas não têm que ficar dando marmita na rua, marmita, não sei se ela falou ou não cobertor, mas assim, porque a rua acaba se tornando um atrativo para as pessoas. Ao que a Val Marchiori respondeu, eu fiquei sabendo que elas não querem ir para albergue porque elas não querem disciplina, elas não querem regras, elas não querem ter responsabilidade. Imagina, todo mundo tem que ter responsabilidade, todo mundo tem que pagar as contas, todo mundo tem boleto para pagar no fim do mês. E se não pagar, vai pro cartório. E ainda arrematou com hello, o povo fala. Ai, meu Deus, minha prática budista, preciso me aperfeiçoar nisso. Bom, sobre esse ponto em especial, dos moradores de rua, população em situação de rua, quando você chama eles de morador de rua, e fala assim, rua não, eu moro na calçada, porque na rua o carro pega. População em situação de rua, por que não querer ir para o centro de acolhida para os albergues? Cara, porque nem a gente quereria ir para um hotel 5 estrelas de graça com as regras estúpidas que tem um albergue. Porque tem uma concepção bastante equivocada de albergue que, assim, quanto mais gente couber, melhor. Porque são milhares na rua. Então, nos últimos governos todos, foram feitos albergues gigantescos para 500, 600, 1.200 pessoas. Em um lugar gigantesco como esse, tem regras draconianas. Então, tem hora para entrar. Porque imagina se cada um entrar na hora que quiser, né? Então, tem hora para entrar. Tem hora para apagar a luz dos dormitórios. 10 da noite apaga a luz. Tipo colégio interno, né? Tipo exército. E aí, esse quarto vai ter 20, 40 camas beliche e você não vai escolher para qual cama você vai. Bom, se você tiver dificuldade de locomoção, ou idoso, ou alguma outra razão, você fica com a cama de baixo. É uma preferência. Mas assim, se no seu quarto tem várias pessoas que você não suporta, ou pessoas que gritam à noite, ou pessoas que roncam, ou pessoas que tentam roubar os seus pertences, ou pessoas imundas que não passaram pelo banho, ou pessoas... Cara, pensa, você já dividiu o quarto com alguém? Viagem a trabalho? Porra, você dividir com uma pessoa do seu trabalho, já rola uma tensão ali, né? Imagina você vai lá e dormir com 40 outras que você não escolheu. E assim, é só porque a população de rua deixa de ser uma pessoa com direito a algumas escolhas, simpatias e antipatias, como todos nós temos. E ainda por cima, além de você não escolher com quem você vai passar a noite ou todas as suas noites, você é obrigado a deixar para trás os seus amigos. Porque as vagas não são assim distribuídas coletivamente, entendeu? Então assim, você vai lá para São Miguel, você vai para o Grajaú, você vai para Santo Amaro, você para Guaianazes. E
assim, você desfaz um grupo de amigos, um grupo de pessoas que convivem e que normalmente dividem o seu espaço. Então você tira de um ambiente onde elas têm uma relação de amizade, de confiança, onde uma fica olhando os pertences da outra, enquanto a outra vai fazer o corre para arrumar umas doações e o outro faz o fogo para cozinhar o jantar. Você pega e desfaz aquele grupo e bota cada um num albergue diferente, ou mesmo que fosse no mesmo albergue. 10 da noite apaga a luz, 6 da manhã acende a luz, na brutalidade, assim. E se alguém chegou de perua de madrugada, dá na mesma. 6 da manhã acende a... Meu, por que o cara tem que ser obrigado a levantar às 6 da manhã? Você seria num hotel 5 estrelas, tudo pago. Você aceitaria de graça para um hotel desse que acendesse a luz às 6 da manhã e te botasse para fora do quarto? Aí assim, tem uma puta fila para tomar banho, porque são poucos chuveiros. E aí você tem que ir lá naquela hora do banho, a sua hora do banho. E tem um bagageiro onde eles deixam os seus pertences, e é bom que deixem por segurança. Mas aí você tem um acesso super restrito, porque você tem que ir lá no bagageiro na hora que tem um funcionário de plantão para isso. Aí você pede ali sua mochila, sua bagagem. Aí você pega o que você tem que pegar, pensa bem, porque você vai ter que devolver a sua sacola e você só vai ver ela de novo daqui a 12 horas. Então, assim, cara, os albergues têm regras muito estúpidas. Então, quando a gente fala assim, eles preferem a liberdade das ruas, fala isso com um certo espanto e desdém. Cara, compreendam o que é. Compreendam o que é ficar entre amigos, ficar no seu lugar, no seu espaço, dormir na hora que você tem sono, acordar na hora que você não tem mais sono. Então, as pessoas não querem ir para o albergue, não é porque elas não querem regras, responsabilidade, porque na maloca tem regra, na cadeia tem regra, na favela tem regra, podem ser regras diferentes das nossas, mas tem regra, sai briga, tem problema, e tem um que lidera e bota ordem, tem outro mais maluco que bota ordem com a faca na mão. Assim, a vida na rua é sofrida, tem amizade, é muito legal, tem generosidade, tem companheirismo, mas tem briga pra cacete. Porque eles têm os nervos à flor da pele. Se eu tenho, que dirá uma pessoa em situação de rua, que dorme torta toda noite, que acorda dolorida, que dorme com medo. Eu tive um relacionamento de 6 anos com uma pessoa que morou na rua. Nos primeiros, meses, se eu acordava ele com a maior delicadeza, assim, ó, tocando assim no Paulo, ele acordava, fora de brincadeira, ele acordava assim, assustado, ponto pra me dar um soco. Por quê? Porque é a rua, cara. Na rua você pode ser espancado com um taco de beisebol enquanto dorme. Vão roubar seus pertences. Você vai acordar com a guarda civil, né? Discretamente dando uma bica na sua costela, ou não muito discretamente, que é pra ser levantada ali, que vai lavar a rua, ou porque você não tinha que estar ali mesmo. Então, cara, não, a rua não é um atrativo. Você pode até achar que não, aquele lugar é um atrativo porque ali servem refeição. Então, vai todo mundo pro pátio do colégio, porque no pátio do colégio vai passar uma galera servindo marmitex. Mas não é porque a rua é um atrativo. A rua é sofrimento, com momentos de leveza, de alegria, mas dói, meu Deus do céu. Então, o Suplicy, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, no dia da entrevista, procurou os outros integrantes da comissão e falou, posso mandar uma carta em nome da comissão? A gente, claro, o Suplicy, convidando a Bia Dória para vir para uma reunião da comissão. Aí, assim, o Suplicy prometeu para ela, muito fofo e querido, que ela vai ser tratada respeitosamente na reunião da Comissão de Direitos Humanos. Olha, dificilmente isso acontece. Não porque o Suplicy não queira, mas também são nervos muito à flor da pele, são pessoas muito exaltadas, muito acostumadas ao confronto, ao bate-boca, à agressividade, à ofensa. É difícil, é difícil. Eu tenho maior dificuldade de participar da Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão de direitos humanos com falas violentas, com falas agressivas, muitas vezes desrespeitosas. Mesmo que quem esteja na mesa seja considerado, ou seja, em tese, um aliado, né? Por exemplo, alguém da Secretaria de Assistência Social é invariavelmente tratado como inimigo, como oponente. Imagina se a Bia Dória aceitar esse convite para a Comissão de Direitos Humanos. Cara, o Suplicy vai tratar super bem, mas muitas pessoas não vão tratar bem. Então, eu não sei se ela vai aceitar. Não a culpo, sinceramente, por não querer participar de uma reunião em que, obviamente, ela vai ser o ponto, né, focal
de contestação agressiva e hostil. Mas quem sabe ela topa visitar um CTA, que foi um tipo de albergue implantado na gestão do Dória, concepção do Felipe Sabará, que tinha essa ideia de que é só você ter um lugar super legal que as pessoas vão sair da rua facilmente. Quem vai se recusar, né, a dormir numa cama com um lençol muito bom? Então, assim, além de tudo, os albergues, a maioria deles, tem problema sim com a limpeza, com a manutenção, é complicado. Porque também, né, é claro que entre 500 pessoas, os moradores de rua, muitos não se comportam bem, né, num espaço fechado, numa convivência coletiva desse tamanho. Aliás, se você vai viajar com 10 amigos da faculdade, você já vai ver que tem uns que não se comportam bem, que deixam o banheiro todo molhado, que não dão descarga. Imagina, 500 moradores de rua. Mas mesmo que fosse, cara, uma maravilha, um chuveiro melhor do que o da minha casa, uma cama maravilhosa, um conforto. Não é só isso. Não é só dar uma cama que as pessoas vão sair da rua. Mas, enfim, o Felipe Sabará investiu nessa história. Ele foi meu sucessor na Secretaria de Assistência Social, depois de ter sido meu adjunto e meu adversário, oponente o tempo todo. Mas, enfim. Ele criou lá o CTA, em parceria com a iniciativa privada, que cede o prédio, que faz a reforma, que doa a mobília. E, no fim, sabe o que é o CTA? É um albergue. É um albergue. Que no começo tinha instalações um pouco melhores e com o passar do tempo, dificilmente as instalações são mantidas com a qualidade desejada. E o CTA também pretendia ser um espaço com atividades durante o dia, para inserção produtiva das pessoas, para oficinas, para isso e aquilo. E no fim você vai ver os CTAs, e aí era para ter uma sala de informática que demorou séculos para ter, que depende muito ainda da boa vontade das pessoas que trabalham no CTA. Aliás, isso faz toda a diferença do mundo. A disposição, a boa vontade, a qualidade do trabalho das pessoas. E isso não é visto, não era visto na gestão do Felipe Sabará, com um pingo de atenção e respeito. Várias vezes ele chegava nos equipamentos, ofendendo as pessoas, agredindo. Olha, vou te falar, cara, foi um legado negativo essa gestão do Felipe. E o Dória acreditava nele, nas promessas dele, Eu falava, prefeito, não é assim. Ele queria que em 3 meses eu tivesse tirado as pessoas da rua, né? E o Felipe achando que, dizendo eu que era meio coração mole e não tirava as pessoas da rua, mais ou menos isso que ficava implícito. O Carlos Augusto Cunha Silva pergunta, mas será que eles querem mesmo sair da rua? Carlos, talvez eles não queiram o tempo todo. Talvez não, quando estão lá numa relação bacana, de amizade, sabe? Quando estão conseguindo se virar, talvez não queiram naquela hora, sabe? Mas, na maioria dos casos, a gente tem que dizer que eles não conseguem sair da rua. Não conseguem por fatores externos, porque não tem laços familiares fortes, porque não tem a possibilidade de se sustentarem, porque não tem estrutura sua, emocional, para conviver num outro ambiente, porque tiveram uma fratura muito forte, assim, uma ruptura muito forte com os laços que eles possuíam para viver nesse ambiente doméstico que a gente vive. Viver no ambiente doméstico não é uma coisa assim que simplesmente é dada. Tem uma energia, tem uma necessidade de um recurso. Muitos, assim, tiveram o fim de um casamento traumático e deixaram tudo para a família e foram para a rua. Ficaram sem nada. Outros tiveram uma demissão traumática. Outros têm problemas de saúde mental. Ou porque tinham já um uso nocivo de drogas, ou porque passaram a fazer um uso nocivo na rua. Dependência de qualquer uma delas, de álcool, é brutal.
Total. E até assim, você não precisa se esforçar muito, você não precisa ir na biqueira pra comprar álcool. Tá ali, meu. A garrafa de barrigudinha tá custando quanto? R$ 3,50? Barrigudinha é aquela pinga vagabunda numa garrafa redonda de plástico, sabe? Então, não é justo dizer que as pessoas não querem sair da rua. Olha, do universo de 24 mil, 100 talvez não queiram sair da rua. Não queiram mesmo. Tipo assim, meu, essa sociedade... Os outros não conseguem deixar essa condição de rua. E quanto mais tempo ficam na rua, tem gente que tá na rua há mais de 5 anos, há mais de 10 anos. Cara, mais difícil fica. Difícil voltar para casa, difícil voltar para a família. Pensa você, Carlos Augusto. Porque às vezes as pessoas se espantam e falam, puta, mas o cara tem família, tem mãe, a mãe tá bem de vida. Aí imagina você, tem alguém da sua família que mudou. E não mudou pra morar na rua, não. Mudou pra morar em outro país, mudou porque casou. Aí se separou e ficou sem casa. Seu irmão. É fácil seu irmão vir morar com você na sua casa? Você tem a sua vida, mulher, marido, filhos. Aí seu irmão fala assim, puta, tô sem casa, posso ir morar na sua? Não é fácil. Por que então a gente acharia que receber em casa um parente, por mais querido, filho, irmão, pai, que morou na rua, é só voltar para sua casa e vai funcionar super bem? Mano, as pessoas não aceitam os próprios pais idosos morando junto. E assim, não tô julgando, não tô condenando, eu compreendo, mas é isso. A mãe, é difícil trazer a mãe para morar dentro da sua casa. E a sua mãe que não passou pela rua. Imagina, tendo passado pela rua, como é difícil essa pessoa se adaptar à casa da família e a casa da família conseguir trazer mesmo essa pessoa para o convívio diário. Então, sobre pop rua, eu queria falar sobre esse equívoco da visão, né, da Bia Dória e da Val Marchiori, esperar o quê, né, na boa. Mas a Bia também incomoda pelo fato dela ser a presidente do Fundo Social de Solidariedade, que se dedica a ações de solidariedade voltadas, por exemplo, para a população em situação de rua. E agora o bloco 3, não sei quanto tempo ainda tenho aqui pelo Insta, mas um anúncio de uma coisa legal aqui. A Câmara Municipal de São Paulo lançou uma cartilha Todos contra as Fake News. Eu não vi ainda a cartilha, mas o trabalho da comunicação da Câmara Municipal tem sido muito caprichado, muito interessante. E aí eu estava vendo também uma live da Escola do Parlamento, da Câmara Municipal, falando sobre a cartilha, falando sobre fake news, né? Aí um dos comentários feitos lá sobre reação que as pessoas têm a esse combate às fake news, algumas falam assim, fake news não é novidade, a política e a mentira sempre caminharam juntas. Mas nem se... É verdade. Aliás, boatos sempre correram o mundo, né? Mas a velocidade de disseminação agora, que é um absurdo. E o fato de que vem pelo famoso grupo da família, quer dizer, vem por alguém que você conhece e confia. Não é um rumor, assim, você não ouviu falar lá no fundo do ônibus, não sabe nem quem falou. Vem por alguém que você confia. E aí o Eduardo Tuma, que é o presidente da Câmara, estava nessa live... E ele falou, o que é fake news? É uma informação que não tem fato correspondente. Tuma, como professor de direito, né? Usa uma determinada formulação, né? Um determinado vocabulário, mas é interessante, não tem um fato correspondente. É diferente da ofensa moral, né? A calúnia, a difamação, principal, né? Calúnia, difamação, mas a calúnia, né? Que são mentiras contadas a respeito de alguém. Mas aqui a gente nem está falando de uma mentira sobre alguém que até poderia ser confundida com opinião. E isso é bem delicado, né? Qual é o limite entre a liberdade de expressão e de opinião e uma calúnia? Não é à toa que isso vai ser resolvido na justiça. E a justiça vai decidir, foi calúnia, foi simplesmente uma opinião. Mas as fake news dizem respeito mesmo a fatos, a fenômenos, e de uma maneira muito nociva, tipo, o Brasil importou máscaras da China que vieram contaminadas com o vírus, não use máscaras porque a China, isso é muito sério, é muito grave, ou
clique neste link que você vai se candidatar a receber um Vale Gás. E é tudo mentira. Então, fake news vai muito além do direito à liberdade de opinião, de expressão. Eu já vi vários materiais sobre fake news muito bons, muito interessantes. Aliás, recentemente eu assinei o Aos Fatos, um site que eu consultei, e aí eles falaram assim, ajude o Aos Fatos. Ajudei o Aos Fatos, agora eu recebo uma newsletter semanal com alguns destaques do que eles apuraram por aí, e apuram muito bem, é muito bem feito o trabalho deles. Então, combater fake news não é nem um pouco defender censura, mas nem um pouco, mas defender responsabilidade, o direito que as pessoas têm, assim como a gente tem direito a um rótulo verdadeiro, né, um rótulo com as informações verdadeiras, uma etiqueta, porque a sociedade tem direito a informações corretas e verdadeiras, e se tem uma galera por mal deliberado ou por descuido espalhando notícias falsas, mentirosas e nocivas, a gente tem que pensar em como vai combater isso. Aproveitando que o meu tempo não terminou, ai, quantos comentários, e eu nem vi. Nosso problema é a falta de habitação popular e de um repertório maior de formas de moradia, né? Não precisa ser a casa própria para todo mundo, mas mais repúblicas, mais o nosso hostel, né, Márcia? Nosso plano, eu não desisti ainda, cara. Eu vejo uma placa para alugar, eu penso em fazer um hostel. A estima volta quando você é dono da chave do barraco. Cara, e um barraco na favela do Moinho custa 500 contos. Um barraco tosco, um barraco de madeira. Não é forte, não é forte, ó. Não é fácil você ter um teto e paredes. Temos muitos moradores que veem liberdade saindo do presídio, não tem CPF... E tem multas muito altas, exatamente, Carlos Augusto. Imagina que o cara cumpriu uma pena, seja lá pela razão que for, aí ele sai pra rua, né? Boa sorte, sem os documentos, aí ele tem que pagar uma multa, ou mesmo que ele não tenha cumprido a pena. A gente viu isso, bem recentemente, a Janaína. Janaína é uma figura incrível, que foi usuária de crack, que viveu na Cracolândia, que vendia o crack para sustentar-se, não é só sustentar o vício, né? Janaína saiu, hoje ela é confeiteira, ela entrou na faculdade de gastronomia, ela é bolsista do Mackenzie, ela é madrinha, não lembro se madrinha é o termo, do programa, é um programa para empreendedoras promovido pelo Sebrae, 1000 mulheres, uma coisa assim. E aí, finalmente, anos depois, saiu aí o resultado de uma ação na qual ela era a acusada, e ela foi condenada a serviços comunitários e a pagar uma multa, sei lá, de 8 mil reais, uma coisa absurda. A mulher tá se sustentando com a confeitaria, sabe, fazendo bolos e doces para festas, aí ela tem que pagar uma multa de 8 mil reais sob pena de ser encarcerada. Então, cara, tem condições muito limitantes para as pessoas que vão morar na rua, que as amarram, assim, quando elas resolvem assim, são resolutas. Vou sair da rua. Como é difícil. E, aliás, a gente tenta ser resoluta às vezes, né? Vou fazer academia. Vou andar todo dia, né? Vou fazer caminhada todo dia, vou comer menos porcaria, vou fazer um planejamento do meu orçamento doméstico. Cara, a gente tem dificuldade nisso. Imagina para tomar uma resolução firme, uma pessoa em situação de rua que tem fortes ataques de depressão, de inadequação, de raiva. Então, sejamos compreensivos. O digital da rua está aqui dizendo: Milão, a cidade mais privilegiada da Itália, está agora na fila do pão. Queriam sair da rua? Claro que sim, todos querem vida melhor. Ô, André Stark, obrigado pelo seu comentário. O Márcio fala, sem contar os egressos que a família não aceita mais. Pois é, não precisa nem ser egresso. Olha, queria ter... Ju Andrade falando, imagina morar na casa de outra pessoa de favor. O Carlos Augusto conversa com muitos deles todos os dias.
Tô vendo que o Carlos, ele fala assim, mas será que eles querem sair da rua? Mas ele foi uma pergunta honesta. É muito triste ver as pessoas na rua. Ai, a Márcia viu a Val distribuindo marmita com os filhos no dia seguinte. Foi. Não entendi a mensagem que ela quis passar, foi uma tentativa de se redimir, né? Só pode ser. O Alex Bartelli, já tentei pagar a passagem para a Bahia para um idoso em situação de rua. Ele não aceitava, percebia que tinha muita vergonha da família. Tentei conversar vários meses. Cara, várias vezes uma pessoa em situação de rua pega o orelhão, um celular emprestado para ligar para alguém da família e na hora que a pessoa atende, ele desliga o telefone com vergonha. Muitos têm vergonha, muitos têm medo da recepção. O Márcio falando, funciona se o idoso tiver certeza que será aceito. Mas às vezes, oi professora Tita, olha, Márcio, Márcia, Tita, digital da rua, todo mundo assim, ó, muito ligado em pop rua, travestis e transexuais. Muito bom trabalho de todes. Então, sobre o idoso que queria voltar para a Bahia. Às vezes também a família até recebe, cara, com muito amor e carinho, mas dali a um mês já tá com dificuldade. O idoso tá com dificuldade de conviver com a família tá com dificuldade de conviver com o idoso, com o jovem, com o adulto, com quem for. Humanos, somos complicados. Olha, tô com medo de estar acabando aqui a live e eu não consegui nem me despedir direito. Desirê, a Roberta Rosa tá me falando. Eu falei a Janaína é outra personagem também importante da rua, mas a Desirê, que tem essa multa da transação penal para pagar, uma coisa absurda. O JP with Tita Travelers, que é a Tita, temos que ter muita compaixão com o outro e consigo mesmo. O Carlos Augusto falando que o CNJ discutiu esse assunto das multas. Ai, que bom, Carlos Augusto. Vou procurar para me informar. Queridos, muito prazer tê-los aqui. Lembrar que a gente produziu um folhetinho bem feito. A galera do gabinete do mandato caprichou muito com informações para a população em situação de rua em tempos de Covid e com informações que são importantes em todas as situações, não apenas em tempos de Covid. Muito obrigada pela atenção e pela participação de vocês aqui na conversa. A Marluce está chegando agora, mas eu vou subir no IGTV, depois você assiste, tá bom? Marluce, super engajada aí também na Secretaria de Mulheres do Cidadania, que é o meu partido. Gente, obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Até amanhã. Tachidele.